Eu não sei o que você tem passado, mas saiba que Deus, ele pode muitas das vezes usar essa situação que está te causando dor para um crescimento espiritual, para uma vida com propósito. Deus não desperdiça nada. Hoje eu quero trazer uma grande verdade para você, que talvez seja um divisor de águas aí no seu processo de maturidade em Deus. Saiba que muitas das vezes sentir dor, dor emocional, ser ferido por alguém, passar por uma situação talvez constrangedora, uma situação que faça você sofrer, que faça você passar, né, por um caos emocional, saiba que mesmo assim, ainda sentindo dor, uma dor que te prejudica emocionalmente, saiba que Deus não desperdiça. É muito comum ver pessoas que passam por grandes processos aí espirituais, emocionais, né, processos no seu dia a dia, na sua vida, que sofreram por situações aí bem difíceis, mas na verdade elas amadureceram muito. Talvez a ferida, né, que você teve, talvez vai ser um bálsamo de cura para outras pessoas. Se você entrou nesse vídeo, eu acredito que a palavra dor, né, ela talvez mexeu um pouco com você. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei que tipo de dor você passou, que tipo de trauma você passou. Eu não sei se pessoas te feriram, talvez mais de uma vez. Mas se você entrou nesse vídeo, é porque você quer entender melhor que Deus usa tudo para gerar propósito. Deus, ele é um bom pai. Ele nunca quer ver um filho sofrer. Então, se você já sofreu algo na sua vida, saiba que Deus não é culpado por isso. Mas saiba que Deus sofre junto com você. O mundo que a gente vive é um mundo muito mau. Eu demorei para entender isso, né? Eu tenho um relato aqui sobre o meu testemunho, né? Como eu conheci Jesus. E a grande verdade é que antes de conhecer esse grande amor de Jesus, eu me perguntava por que tanto mal acontecia no mundo, né? Por que tanto abuso? Por que tanto sofrimento? Por que tantas pessoas sofrem, passam necessidade, passam fome, tantas pessoas são agredidas, são maltratadas, passam por tantas dificuldades, necessidades, tantos diagnósticos, né, tão ruins, tão nocivos para pessoas tão boas. Eu me questionava tudo isso, né, o que muitas pessoas questionam quando não conhecem o amor de Jesus. Mas quando eu encontrei Jesus, eu percebi que tudo que o mundo oferece, né, pode parecer bom por um tempo, mas o final é a morte. O mundo em si, ele tem maldade porque o mundo é mau. O que vale não é o tempo que a gente passa aqui nesse mundo, nessa vida. O que vale é a eternidade. Aqui nesse período que nós vivemos aqui, seja lá, né, 60, 70, 80, 90, 110, 120 anos, o tempo que nós passamos aqui não tem como se comparar com a eternidade. E apesar de haverem aí muitas religiões, né, apesar de haver muitas pessoas oferecendo deuses diferentes, somente um fala sobre a vida eterna. Somente um morreu para que aqueles que o seguem, aqueles que são discípulos, pudessem ter a vida eterna. Então, quando você abre a sua mente e compreende tudo que Deus, que Jesus tem a oferecer, que é a verdadeira eternidade, que é estar com Deus na glória, né? Você vê que aqueles sofrimentos que passamos aqui é como Paulo diz, né? Pequenos sofrimentos, né? Momentâneos, sofrimentos momentâneos. Então a gente começa a entender que é tudo passageiro aqui. Então, com esse vídeo, eu quero que você entenda que talvez você tenha passado por grandes dores, mas essa grande dor que você sofreu, ela pode te levar para um amadurecimento. Ela pode levar para um caminho de um propósito específico. Deus, ele pode usar esse sofrimento que você teve para te dar uma direção. Afinal, como eu falei no começo desse vídeo, Deus não desperdiça nada. Só que eu também gostaria de dizer aqui que essa dor que você está sentindo, ela não define você. Não permita que a sua dor, né, tenha um espaço tão grande na sua vida onde ela vai definir quem você é, onde a sua dor vai definir os seus passos, vai definir as suas escolhas. A sua dor não deveria definir isso na sua vida. Você deveria definir suas escolhas. Você deveria definir as suas ações, os seus comportamentos. Você. A gente não tem controle sobre tudo na nossa vida, mas algumas coisas a gente consegue ter controle. Talvez aqui venha um pensamento que você não consegue controlar ele surgir, mas o que sai da sua boca você consegue controlar. Então, muitas vezes você vai olhar para o seu passado e você vai ver feridas profundas,
mas você pode escolher curar essas feridas e se tornar um bálsamo de cura para outras pessoas. Talvez uma perda que você teve, né, talvez te causou, né, um sofrimento muito grande, mas talvez esse sentimento, quando você cura ele, quando você supera ele, não esquece, porque é difícil a gente esquecer uma ferida. Mas quando esse sentimento não consegue mais dominar a gente consegue ajudar outras pessoas. E a grande verdade é que isso é o que mais importa. Quando a gente se dedica a ajudar outras pessoas, quando a gente para de olhar para si próprio, para a nossa dor e começa a compreender a grandeza de Deus, o que realmente Deus nos ensina, a amar o próximo, a servir ao próximo, a cuidar do próximo, e a gente vê que a nossa vida ela pode ajudar muitas pessoas. Talvez a sua história ela pode até ser simples, mas com certeza a sua história ela pode ajudar outras pessoas. A Bíblia vai dizer que a gente não passa por nada que a gente não consegue sustentar. Tudo que nós estamos passando, nós temos capacidade de sustentar. E talvez a dor que você está vivendo é uma dor válida, é uma dor que você sofre, mas talvez tenha pessoas sofrendo dores que talvez você não suportaria. Então, essa palavra aqui, ela precisa ser uma palavra de ânimo para você, para que você entenda que essa dor não te define, esse sofrimento não te define. Eu não sei qual é a fase da sua vida que você está vivendo, eu não sei qual o tipo de dor que você está sentindo ou qual o tipo de dor que você já sentiu, mas eu sei de uma coisa, nós servimos a um Deus vivo, um Deus que caminha ao nosso lado, um Deus que está sempre pronto para ouvir nossa voz, um Deus que está sempre pronto a nos ajudar, um Deus tão bom, mas tão bom, que entregou a vida por amor àqueles que o amam e que o buscam, que dedicou um período para estar com você, mesmo você sendo um ser humano frágil, mesmo você sendo um ser humano pecador, esse mesmo Deus dedicou um tempo para estar ao teu lado, para estar ouvindo a sua oração e tornando essa dor, tornando esse sofrimento, talvez em um bálsamo de cura para outras pessoas, fazendo com que isso que você passou possa virar aí um propósito para a sua vida. Olha para a sua vida, saiba que você tem um propósito. Talvez esse sentimento, essa dor que não te define, ela vai te dar um grande direcionamento para a sua vida. Então que hoje você possa se erguer e entender que dias maus vão vir sim, mas também a gente precisa ter fé naquele que criou todas as coisas. E mesmo quando esses dias maus vierem, saiba que Deus, ele é fiel na sua vida. Saiba que Deus ele pode transformar esse sofrimento em um grande propósito, em um grande chamado. Permita que Deus transforme esse sentimento, essa dor em um grande propósito. Saiba que Deus é especialista em tornar dor emocional em um grande propósito, em tornar dor emocional um caminho para a maturidade, direção e direcionamento espiritual. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito, venha fazer parte dessa grande comunidade, tá? Um beijo grande, tchau, tchau, até o próximo vídeo.